Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do DefCast, o podcast da Defensoria Pública do Estado do Paraná, e hoje com uma convidada super especial, a Andréia Ribeiro. Tudo bem, Andréia? Oi, tudo bem? É a primeira vez que a gente traz uma pessoa da diretoria de comunicação. Pois é, eu tô muito honrada de ser a primeira. Mas depois podemos trazer outras pessoas porque, também. Né, temos muito a contar. Muito. E hoje o objetivo da nossa conversa aqui com a Andréia, que é a nossa coordenadora de comunicação interna e eventos, é a gente contar dos bastidores, né, Andréia? Falar um pouquinho mais de como funciona a parte de eventos da defensoria, os bastidores. A gente já trouxe algumas pessoas da área administrativa, mas é sempre interessante trazer cada vez mais para as pessoas entenderem um pouco como funciona os bastidores. Então, eu vou apresentar um pouquinho o currículo da Andréia e depois a gente começa o bate-papo, Andréia. Tá, joia. A Andréia é servidora pública formada em jornalismo pela PUC Paraná e também em letras, português e inglês, pela Universidade Tuiuti do Paraná. Ela tem experiência como repórter e editora do Jornal do Estado, construiu uma grande parte da sua carreira no Ministério Público Federal e no Ministério Público do Trabalho, atuando com comunicação pública, comunicação interna, relacionamento com a imprensa e demais campanhas institucionais. Atualmente, a Andréia é coordenadora de comunicação interna e eventos da Defensoria. E entrou aqui em 2024, né, Andréia? Que Exatamente. mudança! Conta pra gente como que foi essa mudança aí. Então, foi uma mudança radical, eu diria. Porque eu já fazia quase 20 anos, ou mais de 20 anos, já nem sei mais fazer a conta, no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público Federal, fazendo mais a parte de jornalismo mesmo, né? E uma amiga me falou que estava tendo uma seleção para trabalhar aqui na parte de eventos. E eu já tinha começado a fazer alguma coisa de eventos lá no Ministério Público do Trabalho, especialmente, e falei, bom, vamos mudar? Tô com 50 anos, vamos embora. Vamos embora. Fiquei com medo? Fiquei. Não vou negar, fiquei com medo, porque assim, você mudar não é tão radical assim quando você mudar de área, né? Então assim, eu ainda continuo na comunicação, eventualmente faço alguma coisa de jornalismo, como repórter e tal, mas a parte de eventos é bem específica, né? Então assim, falei, vamos lá, fiz a entrevista, daí vim pra cá na última semana antes do recesso. Era dezembro, eu lembro. Era dezembro, porque assim, a ideia que a diretoria de comunicação tem, a administração superior também, é da comunicação ser o mais ampla possível e começar a abranger também a parte de eventos, cerimonial, comunicação interna. Então, é uma mistura ali dos dois mundos, né? Do cerimonial, de eventos e de jornalismo. E como eu já estava fazendo um pouco disso lá no Ministério Público do Trabalho, acho que tinha tudo a ver com o que eu poderia trazer de informação, que eu poderia trazer para a defensoria, do que eu já passei e aprender muito, né? Eu tô aprendendo desde a semana que eu entrei, porque, não sei se você lembra, mas eu entrei na mesma semana, teve um treinamento sobre o Gemini. Nossa, verdade. Né? Que era um evento grande para umas 200 pessoas. Eu conheci, ou as pessoas me conheceram, porque eu não conseguia conhecer ninguém, assim, né? Num evento que veio gente de fora, né? Sim, do interior e tal. E eu acabei entrando assim, né? Vamos embora. E daí agora já é mais tranquilo, mas mesmo assim a gente tá sempre aprendendo. Todo dia eu aprendo uma coisa diferente, porque eventos, comunicação interna tem coisa demais pra gente fazer, pra gente aprender, e é muito, muito bacana, assim, e me deu um gás muito novo, né, de conhecer novas pessoas, conhecer uma nova forma de trabalhar com comunicação, né, porque também é uma forma de comunicação, uma forma da instituição se comunicar com o seu público interno, com o seu público externo. Então é uma responsabilidade grande, mas está sendo sensacional. E a diferença, né, Andréia, de você trabalhar no Ministério Público ali, tanto federal quanto do trabalho, para a defensoria institucionalmente tem uma diferença muito grande. O que você sentiu de mudança assim, na comunicação de lá e daqui, né? Porque são situações diferentes, públicos diferentes, demandas diferentes, né? Exato. O público é bastante diferente. Isso é uma coisa que é muito bacana, assim, porque quando você trabalha com evento, com
comunicação interna, você tem que pensar sempre no teu público, né? Com comunicação em geral. E o nosso público externo, ele é bastante diverso do que eu estava trabalhando antes, né? Existe uma formalidade, como qualquer órgão público, como qualquer empresa também, que tem uma formalidade ali para eventos mais voltados para o público externo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que procurar deixar acessível esse evento para todos os tipos de público. O nosso público, quando vem até, né, quando a gente faz um público mais aberto, né, a gente precisa também se conectar com esse público. E é diferente do que eu trabalhava antes. Eu tinha um pouco mais de solenidade, sabe, uma coisa mais solene, mais protocolar. Não que não seja protocolar, porque a gente acaba tendo que fazer os protocolos certinho, mas assim, eu tenho uma liberdade um pouco maior. E felizmente aqui eu encontrei a minha chefia, né, também concorda que a gente tem que ter uma linguagem mais simples, uma forma mais simples, mais acolhedora de conversar com as pessoas. Mesmo eventos mais solenes, a gente tem uma forma um pouquinho mais tranquila de lidar. Né? E nos seus eventos, quando você vai, como você está como mestre de cerimônias, né, André? Você sempre tenta descontrair um pouco ali a situação, para quebrar um pouquinho esse formalismo que você falou, porque, como a Andrea disse, é o perfil da nossa instituição, né, ter isso. E até mesmo, André, já falando um pouquinho do que você mencionou ali de o que tem no evento, a gente também tem no nosso público muita diversidade. E a acessibilidade foi muito importante, essa implementação da acessibilidade agora nos eventos, que antes a gente não tinha, e agora a gente está se adaptando. Como que foi essa questão da acessibilidade, implementar isso em todos os eventos? Isso está sendo ainda um desafio, né? Isso é uma construção que a gente faz em todo novo evento, em eventos internos, eventos externos, porque é uma coisa que a gente não está acostumada, né? A gente começou aqui implementando, já tinha um serviço de Libras aqui disponível pra gente, o que é muito legal, muito diferente. Eu não tinha esse serviço em outros lugares que eu trabalhei, então já tem a parte de serviço dos intérpretes de Libras, e a gente tenta, ao máximo possível, fazer com que as pessoas se identifiquem, né, quando a gente está fazendo um evento, fazendo uma autodescrição, para que as pessoas que têm pouca visão, que têm dificuldade de enxergar, que por alguma razão não enxergam, ou pessoas cegas mesmo, possam entender quem está ali, né? Não adianta nada, ela escuta uma voz, ela não sabe como é a pessoa, ela não sabe de onde está vindo aquela voz, né? Então a gente está tentando trazer um pouquinho mais de acessibilidade, a gente vai aprendendo também, lógico que a gente erra, comum a gente errar, né, assim, mas a gente vai aprendendo, a gente errou, a gente vai consertar e a gente vai seguir sempre, né, da forma correta e tal. Então também é uma coisa muito legal, porque o pessoal tem abraçado essa nossa política, assim, vamos dizer, né, de acessibilidade. Então a autodescrição já virou tá quase sendo meio automática para as pessoas que trabalham aqui já com a gente, que já sabem, né? Então isso é sempre, e é muito bacana a gente ver que realmente estão escutando, estão vendo que é importante para as pessoas, né? Então a parte também da logística ali, da onde são os lugares que a gente escolhe. A gente não pode ir em qualquer lugar fazer um evento, a gente tem que garantir que todas as pessoas possam participar dos nossos eventos, né? Então assim, acessibilidade para quem tem limitação ali de locomoção, então tudo a gente pensa em incluir o maior número de pessoas possíveis, do mais amplo espectro, né, de pessoas que possam se beneficiar com aquele nosso conteúdo. André, então aproveitando que a gente já está falando de bastidor de eventos, né, as pessoas às vezes não têm ideia, gente, do trabalho. A gente que está na comunicação, a gente vê o trabalho da Andréia ali de perto todos os dias. Mas assim, existe todo um preparo antes, durante e pós também, tá, gente? Que não é só, acabou o evento, acabou. Não, tem muito trabalho depois também. Então eu queria que você contasse, Andréia,
primeiro do bastidor do antes. O que a comunicação e a coordenadoria de eventos faz antes para organizar um evento? De um porte desde um pequeno até um grande, né? Para todos eles, o que a gente inicia, assim, é saber o que é esse evento, para quem é esse evento, quantas pessoas vão participar desse evento, quem as pessoas que são os anfitriões, né, vão querer convidar. Então, essa é uma parte do briefing, né, que a gente recebe toda a demanda, fica sabendo o que as pessoas querem com aquele evento, e a partir daí a gente começa a fazer convites, checar se estão os telefones todos corretos, né, encaminhamos esses convites, recebemos as respostas, organizamos tudo isso de uma forma que a gente consiga encaixar, né, bem direitinho quem vem, para qual tipo de evento, aonde a gente precisa estar nesse evento. Se é um evento pequeno que caiba aqui na defensoria, nos nossos ambientes, aqui no auditório, por exemplo, a gente pode fazer internamente. Mas tem eventos que são muito grandes e a gente precisa daí procurar um local, ver se esse local é acessível, ver se a data disponível, se tem uma data disponível que bata com a data que a gente precisa fazer esse evento. Então tem uma visita anterior aos locais que a gente vai utilizar. A gente entra em contato com as pessoas que podem fazer, por exemplo, se a gente quer que tenha música ao vivo, a gente tem que também entrar em contato com essas pessoas. A gente tem que fazer o evento fluir já antes do evento. Antes do evento ele é essencial. É intenso também, né? É muito intenso e é essencial. E a gente precisa ter tempo para isso. Isso não faz de uma hora para outra. Exato. Né? Mesmo quando a gente vai fazer, sei lá, um aniversário da gente, a gente fica pensando, eu vou fazer em tal lugar, porque vai caber tal pessoa, porque né, eu posso chamar XYZ pessoas. Daí isso você tá fazendo lá o pré-evento, daí você vai se organizar para aquilo, vai convidar as pessoas, né? E você vai programar aquele evento na sua cabeça. Exato. Então o que a gente faz é programar os eventos que a gente tem. Isso tudo é no pré-evento. Por isso que quanto antes a gente souber, melhor, porque daí a gente pode se dedicar mais a fazer o melhor possível. Lógico que a gente sempre faz o melhor possível, mas às vezes, quando é uma coisa mais que tem um prazo menor, fica mais difícil pra gente brilhar da forma como a gente gostaria, né? Então, assim, a gente o evento ele se consolida no dia, mas ele é todo pensado, todo pensado anteriormente. Então a gente tem que pensar, inclusive, assim, onde vai sentar, quem vai sentar na mesa de honra, por exemplo, se tiver uma mesa de honra, quem vai falar, quem não vai falar. Toda a precedência nessa parte de cerimonial público que tem, que né, os presidentes, os representantes das instituições, a gente tem que pensar nessa parte solene. Quando não tem essa parte solene também, como vai ser, quem vai ficar lá na frente, quem vai apresentar esse evento, né? Aonde as pessoas vão se sentar em determinado ambiente, né? Você tem que reservar cadeiras, você tem que reservar espaços. Enfim, então todo o pré-evento ele é feito com muito cuidado, porque essas coisas, por incrível que pareça, podem arruinar um evento se a gente pular uma dessas etapas, se a gente não souber quem é que está vindo para o nosso evento. Exato. Se a gente fizer um evento pensando num público e aparecer outro, se não vier ninguém, né? Se a gente não conseguir a tempo, né, não convidar e tudo. Então, todo esse pré-evento é muito importante. E por isso que é importante a gente planejar. A gente ter os dados de cada evento, por mais simples que seja, a gente precisa ter isso com antecedência para poder organizar e também ver toda a equipe que vai precisar participar. Às vezes precisa de menos gente, mas tem vezes, como já aconteceu aqui, que foi toda a equipe da comunicação foi destacada para fazer um evento, porque a gente, né, tinha que cobrir várias áreas, porque também tem que ter essa conversa com a DICOM, com quem faz a comunicação nas redes, com quem faz a comunicação com os jornalistas, porque tudo é integrado. E assim, a gente precisa que tá afinado ali, não dá pra ser uma coisa assim, vamos fazer, eu já deu. Eu já trabalho aqui há tanto tempo, vou fazer assim, não dá. Então cada evento é um evento,
É aquela coisa, né? Tudo isso aqui já foi um sonho antes. Então alguém já pensou isso antes. E daí no dia do evento, que algumas pessoas chamam de trans-evento, que é no dia que acontece, essas coisas já não podem mais ser, não podem mais estar na pauta. Você já tem que ter tido isso antes. E no dia você faz. No dia é aquela coisa, solta e vai com Deus. E os improvisos, né, André? Isso é uma coisa... O dia do evento. O dia do evento, dia. Esse dia... Se é uma coisa que eu posso falar com certeza, é que nunca vai ser 100% do jeito que a gente pensou o evento. Nunca. Acontecem das mais variadas coisas, né? Atraso de palestrante, equipamento que não funciona. Você testou o equipamento 2 horas antes. Na hora que ele vai colocar para funcionar, falha. Acontece. Então, assim, acontece de tudo. Chega atrasado o coffee ou não chega. Uma pessoa passou mal. Um palestrante não vai poder vir. E já aconteceu tudo isso que você está falando. Então, assim, a gente tem que dar um jeito. Às vezes a gente tem que dar um jeito na hora, né? Às vezes você vai lá e chama, por exemplo, você chama uma pessoa que estava confirmado lá, que estava vindo, e ela não tá. E daí você fala, daí você tem que dar um remeleixo para poder deixar o ambiente dentro, né, de todas as possibilidades, o melhor possível e tal. Mas isso, mesmo a gente planejando, imagina se não tivesse planejamento, né? Então, assim, no dia é uma loucura, é cansativo, mas quando a gente vê que saiu o evento, que ele ficou bonito, que as pessoas estão elogiando, que, enfim, é muito satisfatório. É muito importante pra gente ter esse retorno, assim, de que a gente fez uma coisa que realmente funcionou. Porque a gente pensa em todas as etapas que a gente faz, a gente pensa naquilo ser o melhor possível. Né? Então a gente quer sempre que funcione, que seja lindo, que seja... que as pessoas absorvam muito conteúdo, que conheçam a nossa instituição. Né? Então esse momento trans-evento é o momento que não pode falhar. Mas às vezes falha, mas assim, a ideia é que não falhe, né? Mas isso aí não vai agradar todo mundo, né? Assim, mas a gente faz com maior carinho e a gente tem cada vez mais... tá pegando mais o jeito, assim, né? Porque a nossa equipe é muito nova também na parte de cerimonial, né? Sim. Então a gente tá pegando o jeito da instituição. Acho que a gente tá indo muito bem. E Andréia, a gente, desde que você chegou, já fez grandes eventos, grandes mesmo, né? Acho que o primeiro e expressivo evento foi o Congresso de Tecnologia em Foz do Iguaçu, né? Esse congresso, o CNTI, foi ano passado, né? Foi ano passado, em junho. 2025. Isso. Envolveu tanto o público interno, de grande massa, muita gente internamente, quanto as pessoas de fora. E foi o primeiro, né? Foi aqui no Paraná. Como que foi você organizar um evento tão expressivo desse, de um tamanho que foi para quantas pessoas, mais ou menos? A gente chegou a ter 400 pessoas lá no evento. Muita gente. Como que foi organizar tudo isso? Então, foi um desafio incrível. Como a gente já tinha citado, esse foi o evento que todas as pessoas da diretoria de comunicação participaram, porque assim, tinha trabalho para todo mundo e mais um pouco, né? Felizmente a gente teve também parceiros muito bacanas que também já nos ajudaram, né, a entender esse evento e tudo, mas esse evento ele saiu do zero daqui. A gente pensou ele inteiro, desde o comecinho ali, da hora que teve a ideia até ele se desenvolver, e isso tudo demora muito tempo. Um evento grande desse, né? Ainda mais um órgão público que a gente precisa ter contratações, com licitações, com atas de registro de preço. Burocracia. Que é uma burocracia que às vezes empurra, né, o desenrolar desse evento mais pra frente. Felizmente a gente conseguiu fazer, eu acho que foi um evento de excelência, foi um evento que ficou referência entre as defensorias do Brasil, foi muito bem avaliado, né? A gente teve um retorno muito bacana disso. E a gente até conversou com o pessoal que vai fazer agora esse ano também, que agora vai virar um congresso anual, né? Das defensorias sobre tecnologia e inovação. E a gente até conversou com eles para falar justamente dessas coisas, como é que a gente começou, o que a gente fez, né?
Então todo esse trabalho, esse reconhecimento, né, e eles virem nos buscar pra gente ter esse, né, pra explicar como é que funcionou e tal, é muito bacana, assim. Foi muito cansativo, e ainda mais que foi em uma cidade que não era nossa. Exato. Né, a gente foi pra Foz do Iguaçu. A distância, né, fazer um evento à distância. Então, assim, você tem que imaginar que vai funcionar. Aí a empresa era lá, que tava nos ajudando, era lá de Foz do Iguaçu. Então a gente tinha que contar que aquilo ia funcionar. Tipo, sim. Vai dar certo. Deu certo, era uma empresa muito boa, a gente não teve grandes contratempos, lógico que tem uma outra coisa que acontece, mas felizmente não transpareceu para o público, ficou um evento muito bonito, muito especial, né? Então agora, tanto que o pessoal gostou tanto que vai levar anualmente esse evento para todas as defensorias. Em algum momento, alguma outra defensoria do país vai receber esse evento. Exato. E a gente tem o maior prazer, se precisar, de ajudar com o que a gente puder. Exato. E foi, para vocês terem ideia da intensidade que foi esse evento, foi uma semana, né, André? Uma semana. Uma semana que a equipe inteira da comunicação ficou em Foz do Iguaçu para preparar as coisas antes, para preparar depois também, limpar a casa, né, como a gente diz. Então, assim, viajar no fim de semana, né, André? Domingo. Exato. Fomos de carro, né? Carro. E assim, é um evento, como ele é muito grande, as pessoas olham e falam assim, que legal, vocês foram para Foz do Iguaçu, aproveitaram. Olha, a gente ficava acabado no final do dia, né? Entrava cedo, saía no fim da tarde. E fazer coisas assim, e loucura. Loucurada, assim. Loucura. A gente tá lá... recebe uma demanda aqui de última hora, teve mudança em roteiro, então a gente tem que testar tudo antes, no dia, antes do dia, no dia, e mesmo assim a gente ainda tem algumas coisas, umas mudanças muito de última hora que são assim, o terror dos cerimonialistas, né? É aquela famosa frase, né? Eu vou quebrar o protocolo. A pessoa fala isso, o cerimonialista já derreteu, já tá sofrendo. Não, essa frase ela já tá ali, a pessoa fica até sem chão. Porque você fala, o que vem? Você realmente não sabe. Às vezes quebra mesmo. Às vezes quebra mesmo, assim, tipo, às vezes você tem que falar, meu Deus, e agora pra onde que eu vou? Virou um negócio absurdo. Acontece muito, isso aí acontece em todos os eventos, até nos pequenos tem, né? Mas no grande, nesse aconteceu também, de mudar completamente o que estava no script, virou outra coisa. E a gente tem que se adaptar a isso, porque tá acontecendo, você tem que fazer. Exato. Vamos lá, e vamos dar o melhor e vai ficar bom. E fica bom. E ficou, tá? Ficou sim, porque os anjos, os protetores dos cerimonialistas estão sempre ali. Estão a tempo, sempre. Sempre vai sair o evento. E quanto menos você vê de erros, mais aquelas pessoas lá que estão lá atrás estão trabalhando. Tem gente correndo pra lá, tem gente correndo pra cá, e vai buscar um cabo que não tinha, vai buscar uma caneta que a pessoa não tem pra assinar um papel, uma aguinha, né? Assim, tem milhões de coisas que estão acontecendo por trás e elas não aparecem. Elas ficam ali, tá só o bonitão ali, tá só, né, mestre de cerimônias ou a palestra acontecendo e a gente lá, meu Deus, faltou uma cadeira, sai correndo atrás de uma cadeira e coloca. Isso assim, é um paradoxo, né, porque a gente fica desesperado na hora e depois você fala, ai, consegui, que delícia, que lindo que ficou. Qual é o próximo? Exatamente, daí você fala, ai, vamos pro próximo. Eu já tô aqui, eu já tava agora na hora do almoço pensando com as meninas da comunicação interna e de eventos, em eventos que a gente não estão nem no nosso calendário ainda. Mas a gente já tá pensando. Porque a gente acaba sendo mordido por esse mosquitinho aí sabe, assim, você tem um dia a dia muito linear, assim, não faz muito parte da nossa vida, assim, a gente tem... Não é. Né, a gente... essas uma coisas aventura. É uma aventura. Dão um saculejo na gente. E pra mim, né, que eu vim com outra experiência, de outra forma, mais ainda, porque assim, eu tive que estudar, tive que procurar coisas, porque eu não tinha essa referência. Eu sabia de algumas coisas,
uma amiga muito querida, hoje em dia ela é minha amiga querida, ela era chefe de cerimonial no Ministério Público do Trabalho, ela me deu muita dica, sabe, me ajudou muito quando eu estava lá e quando eu saí também. Que legal. Eu falo assim, Ana, me ajuda, por favor, porque tem coisas que assim, a gente vai pegando conforme vai acontecendo, Exato. né? A experiência vai criando, fazer. Porque assim, você pode ter toda a teoria, mas só fazendo você entende como fazer aquilo funcionar mesmo na prática. Você tá ali contando uma história, você tá ali... Um evento é uma história, né? Tá contando essa história. Então, assim, você tem que ter um olhar ali diferente para entender quem tá ouvindo, entender quem tá falando, sabe do que está falando. Então, e essas nuances, assim, essa minha amiga me ajudou demais. Os meus colegas também das Defensorias Públicas do Estado de todo o Brasil, a gente tem um grupo ali que às vezes eu falo, gente, eu tô aqui só faz um ano, vocês me ajudam, vocês que estão há mais tempo, podem me ajudar em tal coisa? E daí a gente tem essa troca que eu acho que é muito especial e que a gente tem que reforçar. A gente está querendo reforçar isso, deixar, porque as defensorias são novas, né? Assim, dentro do cerimonial, ela não tá, por exemplo, lá na Constituição de 88, ela não estava. Então a gente tem que colocar a defensoria no seu devido lugar, merecido lugar, né? Então a gente está ali buscando mostrar o nosso trabalho para todo mundo, né? E outro evento muito expressivo, Andréia, foi o encontro estadual, que agora a ideia e a meta é todo ano a gente ter esse encontro estadual, porque ele casa muito com a comunicação interna também, né, Andréia? De aproximar o público interno e ter essa troca, né? Porque é o que a gente sempre vive ali na comunicação. Às vezes a gente fala com uma pessoa pelo WhatsApp e tal, e não vê aquela pessoa, você não conhece aquela pessoa. Então, o encontro estadual também é para esses momentos, né? Foi muito bacana também o encontro estadual. Ele também chegou a ter quase 400 pessoas. Foi grande. Foi bem grande porque a gente trouxe servidores, servidoras, defensores e defensoras de todo o estado para participar. Teve palestras, oficinas, e uma parte muito importante é essa, justamente de você se conectar com seus colegas que você não conhece. Pois é. Né, assim, como a gente fala, ali na comunicação a gente fala com muita gente, né? Então é pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo chat, mas você vê a pessoa, daí você fala assim, você é você, assim, veja só. Que legal, né? E daí você vai tomar um café, e sabe, isso vai estreitando, e isso da comunicação interna também é muito válido nessa questão, porque a gente estreita laços, né? Então, assim, eu conheci pessoas que são de outras cidades com quem eu só falava por telefone, e agora é muito melhor. Quando eu ligo ou quando eu mando uma mensagem, é muito diferente a gente conversar com essa pessoa, ela já sabendo quem a gente é, como a gente é, né? Então, assim, ajuda demais as pessoas, a comunicação institucional mesmo, ela funcionar de uma forma mais fluida, mais agradável, né? É legal você ver o que as outras pessoas estão fazendo, você trocar uma ideia, né? Então foi uma experiência muito legal e a gente já vai repetir esse ano em novembro. Spoiler! Já estamos organizando, Andréia? Já estamos organizando o evento de novembro, já está sendo pensado com todo carinho. A gente fez um formulário para as pessoas dizerem o que elas acharam do evento anterior e o que a gente pode melhorar nesse. Então a gente já está utilizando algumas coisas para as nossas pautas, do que foi solicitado pelos nossos colegas, pelos defensores também nesse formulário. Então, assim, a gente, óbvio, é o primeiro, né? A gente tem os tropeços, a gente vai, mas a partir de agora isso vai ser anual e é uma conquista, né? Conseguir trazer as pessoas para elas trocarem ideias, para elas aprenderem, para elas, sabe assim, é muito importante esse olho no olho, né? É muito legal fazer coisas online, a gente faz também, mas quando você consegue juntar todo mundo num lugar é muito sensacional. Muito especial. Né? Muito especial. Então já tá programado aí, vai ter novamente em novembro. Então reservem aí, fiquem atentos. Atenção, save the date. Save the date. E André,
já linkando esse assunto, né, a importância das pessoas para a comunicação interna. Intranet, né? Sim. A intranet, Andréia, foi totalmente reestruturada, né, por vocês ali da coordenação. Queria entender as mudanças que vocês fizeram na intranet e também a importância das pessoas compreenderem a comunicação interna, entender, apoiar as ideias da comunicação interna, aderirem a essas ideias. Conta um pouquinho pra gente já finalizar, encaminhar pro fim, Andréia. A comunicação interna é um outro desafio, né? Então, assim, a gente integrar as pessoas não é fácil. Numa instituição como a nossa, que tem unidades em vários lugares do estado, tem pessoas em vários locais, a gente tem que ter uma linguagem única, né, e tentar fazer a defensoria ser uma única defensoria no que diz respeito à comunicação. É complicado, porque são peculiaridades que tem em cada lugar e tudo. Então, o que a gente propôs, por exemplo, na comunicação interna? A nossa intranet, ela vai ser reformulada também, outro spoiler, para quem não sabe. Muitos spoilers hoje, muitos spoilers. Vai ser reformulada, porque ela não é tão intuitiva às vezes, né? Mas a gente está pensando ali em fazer as pessoas poderem entender que a intranet é um canal de comunicação oficial, importante. Eu não gosto de abrir a intranet e colocar a senha. Uma vez no dia, você vai lá, coloca a tua senha e deixa lá aberto. Vai vir ali comunicado, vai ter edital novo que saiu, vai ter alguma notícia administrativa que é importante para as pessoas saberem. Então, assim, é importante as pessoas acessarem a intranet. Não precisa ficar toda hora atualizando, F5, não é isso. Mas assim, no começo da manhã, vou dar uma olhada, tem um comunicado aqui interessante, né? Outra coisa que a gente fez para tentar deixar ela um pouco mais leve, a gente fez algumas editorias, vamos dizer assim. Então a gente tem o Por Trás do Crachá, que conta a história de pessoas que fazem aqui a defensoria, mas de uma maneira mais leve. Legal. Porque a gente tem um dia a dia muito pesado, as pessoas trabalham com temas muito pesados. Então é um respiro que a gente achou ali, sabe? Uma forma da gente até de se conhecer melhor. Então tem pessoas que não conheciam a história, sei lá, do Tiago, que está agora na coordenação ali do centro. Então foi olhar, olha que legal, olha como tem uma conexão comigo em determinado assunto. Então isso é uma coisa muito legal que está funcionando, as pessoas vêm perguntar. Então assim, é uma coisa que a gente tem muito orgulho de ter implantado, né? Então Por Trás do Crachá. Temos também um de saúde mental que chama Entre Nós, que são artigos que a Comissão de Saúde Mental propõe, né? Então são reflexões que a gente propõe também, gotinhas ali, sabe? Então são coisinhas que a gente vai pingando aqui e ali para tentar unificar. Outras coisas são eventos internos que a gente tem, assim, que podem ser replicados em outras unidades. Então a gente teve, por exemplo, agora uma ação de Páscoa. A gente fez aqui em Curitiba e mandou uma sugestão para os gestores, os coordenadores das unidades. Olha, a gente fez uma ação de Páscoa, a nossa foi assim. Pode fazer da forma como achar melhor, mas assim, a nossa foi dessa forma. Teve uma outra, aqui em Curitiba mesmo, que fez diferente, né? Então por exemplo, tem o Kids Day, que é que também foi um sucesso. Foi um sucesso, o Kids Day, que a gente trouxe as crianças, os filhos e as filhas, né? Para passar o dia com seus pais. Foi muito bacana. A gente também mandou para unidades que quisessem replicar. O Pet Day, que foi o Pet Day, é a coisa mais fofa do universo. Nós temos que fazer novamente. E a gente manda, assim, não é para ninguém, não é obrigatório ninguém fazer, mas é importante. As pessoas vão entender como isso mexe com. Se mexer com as pessoas que estão ali, elas estão ali, estão com trabalho, estão com muita coisa para fazer, e daí de repente você vai lá e tem um momento de descanso, um momento bacana, que você tá vendo outro assunto. Então esses eventos são muito importantes e também são planejados com o máximo de antecedência que a gente consegue, né, para poder fazer ele o melhor possível.
obviamente, como teve o ano passado, foi o primeiro Pet Day, primeiro Kids Day, então assim, também a gente tá aprendendo, e daí esse ano vai ser um pouquinho diferente, no outro ano vai ser diferente, de repente nesse ano mais pessoas vão aderir. Exato. Né? E assim, e também podem mandar pra gente, né, sugestões, né, do que a gente pode fazer, então a gente tá sempre aberto. Uma coisa que a gente gosta mesmo é dessa troca. Pode mandar. Se a gente não conseguir fazer, são outros 500, mas a gente vai tentar, a gente sempre tenta. Exato, né? É isso. E cada vez mais implementar novos programas, né, André, para gerar essa interação. É muito importante que as pessoas estejam nessa junto, né? Sim. A gente é uma instituição só, a gente tem que sempre pensar nessa união, né? Então é isso, Andréia. A gente falou bastante aqui sobre várias coisas. Teria mais 1 milhão de coisas para falar, porque a comunicação é muito ampla, né? A gente convida quem trabalha aqui na Defensoria a passar ali na comunicação para dar um oizinho pra gente, ver que a gente tá sempre fazendo alguma coisa. Falando lá, falando ali. Podem ir, assim, que a gente tá sempre com um brainstorming ali de alguma coisa. Então, assim, é bem animado. Podem ir lá e, assim, a gente realmente gosta que venham ideias pra gente fazer. E quando a gente não faz é porque realmente não teve condição, né? Porque a gente tenta fazer da melhor forma possível, com todo o respeito, com toda, né, o carinho que a gente merece, porque pra gente também, né? Claro. A instituição merece, ela merece ser bem vista, ela merece ser conhecida, né? Fora e dentro. Né? Exatamente, André. Obrigada, André, por disponibilizar o seu tempinho com a gente aqui no nosso DefCast, um produto da comunicação, da Diretoria de Comunicação. E vamos pro próximo episódio já. A André participou nesse do mês de abril. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.